Amados em Cristo, a paz do Senhor. Novamente estamos aqui para mais um vídeo falando da palavra de Deus. Um abraço para todos vocês de perto, para você de longe, para você que tem acompanhado os nossos vídeos. Deus tem hoje uma mensagem para a sua vida. O objetivo aqui é ajudar você a melhorar ou ampliar ou polir os seus conhecimentos acerca da palavra do Senhor nosso Deus. Acerca das profecias bíblicas, sempre há alguns questionamentos, algumas dúvidas e até algumas divergências entre os intérpretes da palavra do Senhor nosso Deus. E nesta oportunidade, eu vou pedir para você que ama a evangelização, que ama a obra missionária, eu vou pedir que você ajude o nosso canal com aquele dedinho abençoado, com esse aqui, com esse indicador aqui. Você vai deixar aí o seu like, você vai estar compartilhando e você vai estar aí se inscrevendo no nosso canal e ajudando a disseminar esta boa semente que é a gloriosa palavra de Deus. Com o seu compartilhamento, com aí a sua divulgação, você vai estar ajudando esta palavra a chegar a milhões de pessoas. E muitas delas, com certeza, conhecerão a verdade e aceitarão Jesus como Salvador, porque este é o maior objetivo deste canal. Amém? Dê sua mensagem para a sua vida. Fique conosco e você vai certamente ter muito proveito. Eu quero estar falando hoje, respondendo uma pergunta que me fizeram, e com essa pergunta eu resolvi gravar este vídeo, considerando tratar-se de um assunto sumamente importante. Capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus, tá bom? Capítulo 24 do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. No capítulo 24, o Senhor, certo dia, estava saindo do templo. E os discípulos aproximaram-se dele e mostraram a suntuosidade daquele templo. O templo que o rei Herodes patrocinou, ajudou os judeus na sua reestruturação, na sua reforma. Demorou alguns anos, mas ficou realmente magnífico. E os discípulos estavam mostrando para o Senhor Jesus aquela beleza arquitetônica. Para surpresa deles, vejam só, o Senhor Jesus tem as suas maneiras peculiares de nos surpreender. Gostamos porque Ele sempre nos surpreende de uma forma maravilhosa. E naquele dia, Ele surpreendeu os discípulos dizendo: vede tudo isto aqui, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Se eu estivesse lá e se você estivesse lá, certamente nós teríamos dificuldade de absorver esta palavra do Senhor Jesus. Não entenderam muito bem o que o Senhor Jesus estava falando. E aí, depois em particular, eles começaram a perguntar para o Senhor Jesus quando essas coisas haveriam de acontecer e que sinal haveria da sua vinda. O Senhor então começou a dizer para ele: vocês devem ficar atentos, acautelai-vos. O Senhor falou sobre guerras, rumores de guerra, sobre peste, sobre fome, sobre terremotos, sobre perseguição, sobre agressão contra a igreja. O Senhor falou sobre levante de falsos mestres, falsos cristos. Meu Deus, surpreendente significa dizer que todos esses fatos seriam realidade durante o período da graça. Tudo isso que o Senhor falou acompanharia a marcha da igreja ao longo da história. Mas não ficou somente nisso, não. Aí o Senhor ainda falou sobre os terrores da grande tribulação. E depois o Senhor ainda falou sobre a sua vinda com poder e grande glória, quando Ele descerá com a igreja
com poder e grande glória, seus pés tocarão no Monte das Oliveiras. O Senhor falou sobre todos esses fatos, mas agora vejam bem. Antes de eu falar sobre a pergunta, que é a pergunta intrigante, é o versículo 34, quando o Senhor disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O Senhor Jesus falou aqui acerca dessa geração, dizendo: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. E o salmista, vamos comigo? Salmista, no Salmo 24, uma forma poética maravilhosa. O salmista falou assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Eu fico feliz porque eu faço parte dessa geração. E você também faz parte dessa geração que busca o Senhor, dessa geração que defende a verdade, dessa geração que luta contra o erro, dessa geração que vive constantemente guerreando contra o mal, contra o pecado, contra o inferno, dessa geração que está militando para chegar nas mansões celestiais. Geração que veste as armas espirituais, geração que mantém seus lombos cingidos com a verdade, geração que usa na sua mão direita a espada, na sua mão esquerda o escudo, e que defende a obra do Senhor, nosso Deus. Esta é a geração daqueles que buscam. Eu faço parte dessa geração. Mas voltando ao capítulo 24 de Mateus, há um negócio que nos chama a atenção. O Senhor falou: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Há vamos dizer assim, há uma ligeira divergência entre os intérpretes da Bíblia sobre essa questão aí da geração. No ano 70, depois da crucificação, da ressurreição, no ano 70, o Império Romano, não sei se você sabe, se você não sabia disso, você vai saber agora. O império predominante nos dias que aconteceram esses eventos, o império predominante era o Império Romano. Era o Império Romano que dominava a Palestina nesse tempo. E no ano 70 da nossa era, o imperador romano determinou então que o exército romano fosse enviado para resolver um problema que estava acontecendo lá em Jerusalém. E o exército romano cercou Jerusalém e, segundo os historiadores, milhares de pessoas morreram nessa ocasião. E essa invasão, comandada pelo general romano Tito, terminou que Jerusalém foi completamente devastada, destruída, e também o suntuoso templo foi completamente destruído. Cumpriu-se então a palavra que o Senhor disse. Essa profecia foi cumprida no ano 70. E não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Agora vejam bem comigo. A geração que ouviu este relato do Senhor Jesus, tanto dos apóstolos como da população, boa parte dela estava viva nesta ocasião. Então essa geração presenciou esses acontecimentos. Mas seria isso o que o Senhor estava dizendo no versículo 34? E não passará essa geração sem que todas, vejam só, usou a expressão todas, sem que todas essas coisas aconteçam. Que todas coisas são essas? Se você olhar, conforme eu passei rapidamente pelo capítulo 24, o Senhor falou de muitas coisas: guerra, rumores de guerra, fome, peste, perseguição. Falou sobre a grande tribulação, e sobre a sua volta triunfal. Já aconteceram todas essas coisas? Aconteceram parte delas, como a destruição de Jerusalém, como também a destruição do templo. Parte delas aconteceram, mas todas as coisas não aconteceram, não.
Ainda não aconteceu o cumprimento total de todas essas coisas. Então, que geração é essa? Nós estamos vivendo o século 21 e o Senhor nos falou na sua palavra, dizendo que nós deveríamos olhar para a figueira. Vejam só, o versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aí chegamos ao versículo 34, que fala da geração. A figueira, universalmente, ela é aceita como um símbolo da nação de Israel. E no ano 70, quando o imperador autorizou aquela invasão de Jerusalém e que o general Tito promoveu toda aquela devastação, Israel deixou de existir como nação. Israel foi disperso pelas nações. Deixou de existir como nação. Isso no ano 70. Passaram-se aí 1900 e tantos anos. Somente no ano de 1948, 14 de maio, essa data é importante para todos nós. 14 de maio de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, que a ONU votou a criação do Estado de Israel. Aí, essa profecia aqui, nós começamos a focalizar ela de uma maneira mais minuciosa. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. A figueira, que aparentemente estava sem folhas, começou novamente a florir, a tomar força novamente, a tomar vigor. A nação de Israel, que aparentemente estava morta, não existia, em 1948 ela voltou a brotar. E hoje nós temos uma grande nação, a nação de Israel, cumprindo esta profecia aqui. Aí versículo 33. Igualmente, quando vir todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Significa dizer que, considerando essa situação do renascimento do Estado de Israel, e em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel não somente derrotou ou esmagou as nações árabes que estavam guerreando contra Israel, mas Israel reconquistou Jerusalém, que desde 586 a.C. estava sendo pisoteada pelos gentios. Israel reconquistou Jerusalém. Então hoje Jerusalém é dividida em Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental, e Israel reconquistou então Jerusalém. Não na sua totalidade, mas já reconquistou Jerusalém. Falta ainda a construção do novo templo, que certamente, para cumprir a palavra de Deus, ela vai ser concluída sim. Essa profecia vai cumprir sim. E não sei se antes do arrebatamento ou depois do arrebatamento, o certo é que o novo templo vai ser reerguido. Agora vejam bem, meus amados, qual geração então o Senhor estava falando? O Senhor não permitiu que a nação de Israel fosse destruída. Se você acompanhar a história das civilizações, você vai ver que muitos povos não existem mais. Se eu perguntar, aonde estão os filisteus? Onde está a nação dos filisteus? Enfim, várias outras nações, onde elas estão? Deixaram de existir. Mas o Senhor permitiu a existência da nação de Israel. Aí, os analistas bíblicos não têm uma conclusão exata sobre este versículo para dizer, não, essa geração está referindo a tal povo. Não. Seria, porventura, esta nação de Israel presente, viva,
no acontecimento, na conclusão desses fatos? Poderia ser. Ou poderia ser a geração viva por ocasião da conclusão desses assuntos proféticos? Poderia ser. O certo é, meus amados irmãos, que sobre esta geração citada aqui, não passará, vejam só, o versículo diz assim: não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Quando concluir todas essas coisas, incluindo a grande tribulação, a igreja já estará com Cristo. Porque nós cremos que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. E é óbvio que eu estou aguardando o arrebatamento, você está aguardando o arrebatamento. Então, certamente, nós estaremos com Cristo. Quando todas essas coisas acontecerem, nós estaremos com Cristo. E a geração que vai estar presente para cumprir esta palavra, poderia ser a nação de Israel viva naqueles dias, ou poderia ser a nação, a geração viva como um todo, que vai estar presenciando esses fatos. Mas não podemos ficar com algumas interpretações, que não são poucas, afirmando que essa geração é a geração do ano 70, que presenciou a queda de Jerusalém e a queda ou a destruição do suntuoso templo. Não podemos estreitar a nossa visão e concluir que seja ali o cumprimento dessa palavra, considerando que o versículo do 34 diz assim: sem que todas, e é óbvio que quando se trata de todas, está incluindo todo o conteúdo do capítulo 24, e todo o conteúdo do capítulo 24 ainda não teve a sua plena conclusão ou seu pleno cumprimento. Vamos seguir olhando a Bíblia Sagrada de uma maneira bem objetiva, na orientação do querido Senhor Espírito Santo, para que não haja má interpretação. Amém? Eu espero ter ajudado aí o seu conhecimento bíblico e Deus continue abençoando a sua vida. Ore por nós, eu vou estar orando por vocês também, e ajude este canal a levar esta palavra a mais longe. O certo é, meus amados irmãos, que todas essas coisas que estão escritas aqui, o Senhor disse assim, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Enganam aqueles que pensam que isso aí é fantasia. Está redondamente enganado. Tudo que está escrito aí vai acontecer. Se você gosta, se você não gosta, se você tem medo, se você não tem medo, não vai alterar nada, vai cumprir. Vai cumprir. Agora eu quero que você some comigo esse pensamento. Nós somos a geração que está aguardando o arrebatamento da igreja. Nós somos aquela geração que busca a tua face, ó Deus de Jacó. É essa geração que vai subir no arrebatamento. Amém? Eu quero te encontrar lá. Oremos juntos. Querido Deus, eterno Pai, te louvo, Senhor, por mais este vídeo. Pai, continue abençoando todos os nossos amados que estão visualizando este vídeo agora. Senhor, cumpra, Senhor, as tuas promessas. Senhor Jesus, dispense sobre esta vida, Senhor, uma porção dobrada da sua glória. Em nome do Senhor, meu eterno Salvador. Um abraço a todos vocês. Foi muito bom, viu? E na próxima semana tem mais. Estaremos falando mais um pouco sobre assuntos escatológicos. Deus abençoe a sua vida poderosamente.